A Associação Filhos de Bauru conta com patrocínio de Faculdades Integradas de Bauru, FIB, a faculdade que mais cresce em Bauru e região. Corpo Ideal Suplementos, os melhores suplementos você encontra em corpoidealsuplementos.net.br. Eletrogui, as melhores soluções com os melhores preços em materiais elétricos. Grande Bauru, acesse ônibus online e confira tudo sobre sua linha. Mr. Ninos, restaurante e pizzaria, o melhor sabor. Beneficência Portuguesa de Bauru, há 100 anos cuidando da saúde de Bauru e região. Imagem Diagnósticos Médicos, sempre acreditando na vida. Dinâmica Construtora, Residencial Quinta Ranieri Gold, o sonho que sua família merece viver. E Nizam Materiais Esportivos, qualidade é Nizam. É com muito prazer que iniciamos mais um programa da TV FIB, Diálogos do Saber. Uma parceria com a TV FIB, o Observatório da Educação, a CAPES, o INEP e o OBEDUC. A TV FIB, preocupada em disseminar o conhecimento de forma crítica e reflexiva e nos colocar em contato com o mundo acadêmico, profissional e com pesquisas que nos oferece esse espaço para um diálogo profícuo, no sentido de transformar a linguagem acadêmica, muitas vezes mais difícil de ser entendida, numa linguagem mais cotidiana. E hoje nós temos como tema a presença da agronomia e do agrônomo na vida cotidiana das pessoas. O objetivo neste diálogo é colocar reflexões importantes a todos. O que é agronomia? Qual que é a sua importância no dia a dia nosso? Nós sabemos o que um profissional agrônomo faz? Em que medida ele está presente na nossa casa, no nosso trabalho, no dia a dia? E para iniciar o Diálogos do Saber, temos como convidados nos estúdios da TV FIB, 2 profissionais e acadêmicos da área de agronomia que vêm nos trazer alguns conhecimentos sobre isso. Apresento aos telespectadores a doutora Evelise de Fátima Saraiva Davi, que é coordenadora do curso de agronomia aqui da FIB, e o professor André Luiz Gomes Job, que é professor, pesquisador, mestre e doutorando da Unesp de Botucatu e professor aqui também na FIB. Sejam bem-vindos à TV FIB e aos Diálogos do Saber. É um prazer tê-los aqui conosco. E para iniciar o nosso diálogo de hoje, eu gostaria de pedir à professora Evelise que nos falasse um pouco sobre o que é agronomia, o que o profissional agrônomo faz nessa área, uma vez que é muito comum nós vermos alguns equívocos com a nomenclatura. Uns chamam de engenharia agronômica, outros chamam de agronomia, enfim. O que é que faz esse profissional, o que faz essa área e como ele está presente no nosso dia a dia? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite, de poder estar aqui, falando um pouco sobre o curso de agronomia, o que é agronomia e o que é o profissional agrônomo. Bom, a agronomia ela é uma ciência que envolve várias sub-áreas, que vão ajustar e agrupar um conceito relacionado ao desenvolvimento, ao crescimento e tudo que envolve a planta. Então, o agrônomo, ele vai, durante o curso de graduação, ele vai ter que aprender e estudar todas essas relações, relações que vão contribuir para o desenvolvimento da cultura, de modo geral. Então, o agrônomo, ele precisa ter conhecimento das ciências biológicas, da física, da matemática. Ele precisa também
ter o conhecimento da química, e todas essas ciências, que são ciências básicas, né, vão gerar para esse futuro profissional uma bagagem para que ele consiga entender, né, o que está acontecendo ali com aquela cultura, o que está acontecendo ali no campo. Além dele saber e conseguir trabalhar com a própria planta, que é um organismo vivo, o agrônomo ele também vai ter a experiência, né, uma bagagem para lidar com a infraestrutura toda que envolve o cotidiano. Os cultivos, a agricultura. Isso. Vai ter que ter conhecimento de administração, de economia. Então, ele precisa ter o conhecimento, então, desde o início da cadeia produtiva, né, que se dá com o preparo do solo, com a parte de adubação, nutrição e desenvolvimento da cultura, até com a parte administrativa daquela propriedade rural. E até com a parte de comercialização daquele produto. E, consequentemente, com comunicação, com expressão para apresentação de projetos, isso, com as novas tecnologias que envolvem as máquinas, isso, e tudo aquilo que está ligado à agricultura. Isso, perfeitamente. Então, ele precisa ter... eu sempre costumo dizer em sala de aula, quando eu estou ministrando aulas, que o profissional, o agrônomo, ele tem um leque muito amplo de atuação, né? Então, a gente tem profissionais que trabalham somente com a parte fitotécnica, de cultivo, profissionais que trabalham com a parte de mecanização, de máquinas, profissional que trabalha com a parte de planejamento, de administração, né? Então, a gente tem um leque muito grande para que a pessoa consiga, durante os 5 anos de curso, se direcionar para aquela área com que ele tem mais afinidade. Evelise, fala para a gente, aqui na nossa região, existe uma característica específica de agricultura, né? De Sim. tipos de cultivos. Por exemplo, nós sabemos que lá no sul o cultivo de arroz é grande. E aqui? O que é que predomina na nossa região? Então, aqui na região de Bauru, né, na grande região de Bauru, hoje a principal cultura é a cana-de-açúcar. Mas nós temos também, né, o cultivo de os cinturões, que a gente chama de cinturões verdes, que tem as hortaliças, tem também a parte de fruticultura, que é muito forte, e um pouco de café. O café, ele tá assim, a gente diz um pouco de café, porque ele acabou perdendo durante os anos área para a citricultura, que foi muito forte, né, até uns anos atrás, e por conta de uma série de doenças, uma série de problemas fitossanitários, a citricultura acabou perdendo área para a cana-de-açúcar. Né? Uhum. Mas nós ainda temos aqui na região o café, o eucalipto, os citros, também, né? O eucalipto, né? Com as indústrias de papel e celulose também, né? Um pouco de seringueira também nós temos na região. E, então é um pouco mesclado, né? As principais culturas, o abacaxi é muito forte aqui, né? Dentro da fruticultura. A cultura do abacaxi e do abacate também é muito forte aqui na região de Bauru. E qual a relação da agronomia, da agricultura com os animais? Em que medida isso também está presente? Nossa, está presente em todo momento, porque o agrônomo, como profissional, ele tem também uma formação para lidar com a parte de zootecnia. Então, a gente tem no curso de agronomia disciplinas relacionadas à produção animal, né, de produção de animais monogástricos, produção de animais de aves, de suínos, de boi, né? A bovinocultura é muito forte também, e um pouco de piscicultura também. Agora, para quem está lá nos assistindo, para os nossos telespectadores, por exemplo, que não estão acostumados com alguns termos que são característicos técnicos, né, da área, o que são animais monogástricos? Então, os monogástricos, eles ficam dentro, né, daqueles animais, peixe, aves, né? Uhum. O suíno, né?
o cavalo, né, os equinos, são todos considerados animais monogástricos, porque a gente tem os animais ruminantes, né, Sim. que são os bovinos, né, o bovino de corte, bovino de leite, né, então tem essa divisão, né, dentro da zootecnia em animais que são ruminantes e não ruminantes. E para quem tem vontade de fazer agronomia, que gosta da terra, que gosta de tudo isso que nós estamos falando aqui, como que é estruturado o curso? Então, aquele que entra no curso de agronomia, quais são os estágios pelos quais ele passa? Como que se estrutura essa grade acadêmica para aquele que quer se formar como agrônomo? Sim. O estudante do curso de agronomia, inicialmente ele vai ter as disciplinas básicas, né, que são aquelas disciplinas que vão que vão acabar formando, né, o aluno, a base, né, para que ele comece então a entrar nas disciplinas mais técnicas, né? Então ele vai ter biologia, ele vai ter física, ele vai ter matemática, português, química, metodologia científica, estatística, então todas aquelas disciplinas básicas, né? Aí depois ele já vai passar para algumas disciplinas que a gente diz que são disciplinas que deixaram de ser básicas, mas que vão utilizar muitos conceitos ainda das disciplinas básicas. Por exemplo, a morfologia, a zoologia, né, que vai preparar o aluno lá para as disciplinas mais aplicadas. Então, a partir do segundo semestre do segundo ano, ele já começa a ser introduzidas as disciplinas mais técnicas no curso. Então, aí depois, a partir desse momento, o aluno já começa a ter geologia, ele começa a ter máquinas, ele começa a ter as agriculturas, né? Agricultura 1, depois agricultura 2, agricultura 3. E nessas disciplinas, o que nós temos assim de prática que o aluno põe a mão na massa? Sim, a gente tem várias, né, disciplinas que são 50% do curso ou até mais, né, professor? Sim. Práticas, né? Porque o aluno ele precisa aprender a lidar com a planta, com a terra. E como ele faz isso? Ele faz através do contato mesmo físico com esses elementos. Então, eles têm a parte teórica, depois o professor vai com ele para o campo para ele poder ter essa parte prática. A nossa parte prática aqui dentro do curso de agronomia da FIB é bastante forte, porque a maioria dos nossos professores, né, dos nossos docentes, são mestres e doutores. Então, a gente dá muita importância para a pesquisa. Então, além das aulas práticas que os alunos têm durante o curso, eles também têm a oportunidade, ao longo dos 5 anos, de desenvolverem trabalhos científicos, né, trabalhos que vão demonstrar para ele a eficiência, né, daquele conhecimento que ele está gerando. Isso mesmo. E falando nisso, aproveitando essa sua fala, Evelise, fala um pouquinho sobre a sua formação, né, e as suas pesquisas, que eu sei que você trabalha com planta. Isso. Como que essa pesquisa, esse trabalho que você desenvolve, atua no cotidiano das pessoas? Eu sou doutora em agronomia, né, e a minha área de atuação é fisiologia de plantas cultivadas, né? Então, eu trabalhei no mestrado e no doutorado com plantas medicinais, né, fazendo um estudo fisiológico dessas plantas, né, para que a gente consiga otimizar a produção de alguns princípios ativos. E o retorno, né, desse trabalho científico que foi desenvolvido durante 5 anos, né, entre mestrado e doutorado, para a sociedade, é que essas plantas, né, plantas úteis, que a gente chama, as plantas medicinais e aromáticas, elas podem, né, ser utilizadas como medicamento, né? Então, para que essas plantas elas possam ser utilizadas como medicamento, primeiramente a gente precisa ter um estudo mais profundo em relação aos princípios ativos que essa planta produz.
E né? principalmente como plantá-la, como colhê-la, Isso. como atuar com o manejo dessa planta. Isso, porque a maioria das espécies medicinais ainda não são estudadas, né? São plantas que normalmente são plantas nativas, que não têm um conhecimento científico, né, a respeito de tratos fitossanitários, né, a respeito de cultivo, qual a melhor adubação, qual o melhor espaçamento, qual a melhor época de plantio, de colheita, né, como que esses fatores externos vão interferir na produção desses princípios ativos, né, porque os princípios ativos eles são totalmente influenciados por esses fatores externos. Então, o papel do agrônomo, né, aí dentro dessa área, nesse campo, que é o campo de cultivo de plantas medicinais, é esse, né, verificar qual o melhor cultivo, qual o melhor trato fitossanitário para que essas espécies consigam produzir esses princípios ativos e esses efeitos na saúde das pessoas. Isso, então, muitas vezes, você que está aí tomando um chazinho, né, de erva cidreira, às vezes essa erva cidreira não funciona como você gostaria. Por quê? Porque é necessário saber como ela foi cultivada, é necessário saber como ela está sendo tratada, para você ter o efeito que você gostaria de ter em casa, né? Então, nesse sentido, além de atuar na pessoa que está lá em casa tomando chá, você tem também a contribuição do agrônomo para o farmacêutico, para o bioquímico, para outros profissionais que, se não tivessem o agrônomo, não estaria também desenvolvendo e atuando na sua área de maneira adequada. Isso mesmo. Olha, muito bem, vivendo e aprendendo, né, Evelise? Agora, aproveitando a fala da Evelise, eu gostaria que o André, que é nosso professor aqui na FIB, que ele nos falasse sobre o profissional da área, né? E como que nos contasse um pouco da sua trajetória acadêmica e profissional, porque ele tanto tem uma trajetória acadêmica de iniciação científica, mestrado, doutorado, como também ele é um profissional que já trabalhou no campo, em vários lugares, e que esse conhecimento, né, do acadêmico e do profissional fez com que ele tivesse na sua atuação no curso várias coisas interessantes que ele vai nos contar agora e que traz para a gente a questão da inovação, a questão de novas tecnologias, que hoje nos é muito caro. Então, você poderia falar para a gente um pouquinho dessa trajetória acadêmica e profissional, André? Sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui, poder colaborar um pouco com os profissionais da área e mostrar um pouco para os nossos alunos, para as pessoas, o que é o curso e até onde ele pode levar o profissional. Bom, a minha trajetória, me formei em Botucatu, na Unesp, entrei em 2005 e me formei no ano de 2009. Nessa trajetória da conclusão do curso, nesse período, eu me envolvi em algumas atividades extras, inclusive a pesquisa, que era um pouco diferente das atividades extras que eu buscava até o momento. Mas eu me envolvi no Senagre Júnior, que é uma empresa onde a gente presta assessoria, ou seja, uma assessoria ao produtor, levando o conhecimento da comunidade acadêmica, o que foi desenvolvido em pesquisa, que aí linkava a pesquisa, mostrando a importância para o profissional em pesquisar, está sempre inovando. Só para esclarecer o telespectador, essas empresas que são feitas dentro da universidade ou dentro da faculdade, elas são muito interessantes, por quê? Porque aquele conhecimento que é desenvolvido dentro da sala de aula, com os alunos, com os professores, ele é oferecido para a população e a população pode trabalhar com isso, né? Sim, isso aí. E a empresa Júnior, que é, como você disse, criada dentro da universidade, é como se fosse um projeto de extensão. Essa empresa é formada por alunos da graduação e leva o conhecimento da comunidade acadêmica até o produtor, inovando, levando tecnologia e promovendo modificações no método de cultivo, que aí reflete lá na produção, indo dos compostos, tendo qualidade no produto e eficiência, né, do nutriente, porque na maioria das vezes nós nos alimentamos com
alguns produtos que não têm nutriente na quantidade adequada para nos manter. Então ele está diretamente relacionado à saúde, e além do mais de consumir produtos com excesso de alguns produtos que podem ser problemáticos ou prejudicando a saúde. E na minha trajetória do curso, de formação do curso, eu participei do PET também, que é um programa de extensão, tentando unir o aluno, a comunidade acadêmica e o pesquisador, de um modo geral, nesse tripé de pesquisa, extensão e ensino. Também representei os alunos, os discentes, perante a comunidade acadêmica, para tentar aproximar mais o pesquisador, o professor e o aluno. E me envolvi em várias pesquisas, como a professora Evelise disse, a importância de se conhecer a fundo o manejo adequado, o clima, a influência externa que promove no desenvolvimento da cultura e a formação do fruto, na qualidade. E a pesquisa, eu gostaria de ressaltar a importância dessas atividades extras para o aluno, para o formando, que ele vai utilizar isso na vida profissional. Pois a pesquisa ele gera dúvidas e respostas. E essas dúvidas e respostas ele leva para a área de produção, ou seja, para a vida profissional, e ele se torna um pesquisador para a vida toda, porque apesar de se formar, ele está aprendendo a cada dia. Na nossa área, a gente tem muita influência externa, o clima muda todo ano, a gente tem influência de contaminação de ambiente, a gente tem que solucionar. As plantas sofrem mutação, né? Sim. Então, e que se não houver o estudo... Sim. Você acaba não resolvendo aquele problema. Né? E até problemas que são gerados, como, por exemplo, a crise hídrica, mudanças de comportamento das pessoas que interferem no cultivo, né? Isso. E que trata de uma série de fatores que não estão, né, relacionados e que muitas vezes aparecem, surgem. Sim. E que você tem que resolver e que sem uma pesquisa não daria, né? Não, sem uma pesquisa não daria, e treina o aluno a desenvolver esse senso crítico, né? Sim. Ao jovem pesquisador, ser um pesquisador pós-formado. Apesar de estar trabalhando, atuando como profissional, essas mudanças que ocorrem de ano a ano, infelizmente, como professor, a gente não consegue prever as mudanças. E a pesquisa ela insere o formando nesse... E a vida profissional, o que você já atuou, em que você atua, além de ser professor aqui da FIB? Tá, e na vida profissional, pós-formado eu fui trabalhar na área de campo de produção de grandes culturas, era responsável técnico por toda a área de produção, e devido a esse trabalho durante a graduação de pesquisa e empresa júnior, que a gente tem um relacionamento maior com a comunidade de modo geral, me tornei gerente e gerenciava toda a parte de produção e treinamento de profissionais. Trabalhei um tempo no Mato Grosso, no AgriShow em Ribeirão Preto, que hoje é uma das maiores feiras do agronegócio do país, talvez da América Latina, responsável por toda a área de produção também. E essa atuação... E é interessante ressaltar que o professor André esteve à frente da feira do empreendedor rural, que aconteceu em maio aqui na FIB, e que foi excelente e teve bons resultados, que depois no próximo programa nós vamos tratar especificamente de uma das coisas que foi a estrela, né, da feira, que é a compostagem, e vamos explicar, por exemplo, como a dona de casa, por exemplo, pode cultivar algumas coisas que hoje no supermercado estão tão caras, como a cebolinha e etc. Isso. Né? Isso. Então, como eu falei, eu atuei na feira, né, no AgriShow, e a vida profissional eu linko ela na vida acadêmica,
que foi um reflexo de tudo que eu fiz participando dessas atividades extras e inclusive da pesquisa durante a graduação, que é o que eu quero ressaltar aos nossos alunos, aos alunos da maioria das faculdades, em buscar isso. Além do que a gente vê em sala de aula, buscar os extras, buscar pesquisa, para tentar agregar no conhecimento e na atuação profissional. O André, me diz uma coisa, nós estávamos aqui comentando nos bastidores a questão da nomenclatura, engenheiro agrônomo, agora só agrônomo, lá em Botucatu é engenharia agronômica, aqui é agronomia, a Evelise também pode falar um pouquinho sobre isso. Como que está o nome disso agora? Disso tudo que a gente está conversando aqui. O título de engenheiro agrônomo, ou a faculdade de engenharia agronômica e agronomia, não diferencia o profissional na atuação. Não diferencia, tanto é que agora teve algumas mudanças, né, professor Evelise, nessa nomenclatura, mas a atuação do profissional é o mesmo. Nós somos responsáveis pela produção, pela alimentação da humanidade, de modo geral. Isso ele tocou num ponto extremamente importante, porque às vezes nós vamos na feira, às vezes nós vamos ao supermercado, às vezes nós vamos numa indústria e nós não nos damos conta da presença desse agrônomo, da presença da agronomia e da importância que ela tem até para a gente viver de uma forma saudável, né? Isso mesmo. O profissional agrônomo ele está presente no cotidiano de toda a população, né? Na hora do café da manhã, na hora do almoço, na hora do jantar, né? E na hora também que ele está cuidando da sua saúde, né? Ao consumir alimentos mais saudáveis, né? Produzidos aí através de um sistema de cultivo mais sustentável, né? Através de um sistema de cultivo menos agressivo, ao meio ambiente. Isso. Então, essa é uma das maiores preocupações hoje, né, do profissional da área da agronomia, é se adequar, né, e produzir cada vez de uma maneira menos agressiva, né, uma quantidade maior de alimentos em áreas menores, né, mas alimentos de qualidade, né, alimentos que vão chegar na mesa da população com menos produtos químicos, né, sendo produzido com menos gasto de água, né, né, pensando no bem-estar, né, mundial mesmo, né, Da humanidade. Da humanidade, isso mesmo. E nós gostaríamos de continuar falando aqui, né, mais sobre isso, mas como o programa tem um tempo determinado, mas nós vamos voltar com o André e a professora Evelise para falar sobre a compostagem. E para finalizar o bloco, eu gostaria de retomar essas duas questões que nós iniciamos o programa, que é o que é a agronomia e qual a importância da presença do agrônomo na vida nossa, que eu acho que ficou bem claro para todo telespectador que está aí nos ouvindo, de que todo o alimento que chega até nós, seja por qualquer via, ele passa primeiro pelo agrônomo, ele passa primeiro pela agricultura que é gerada por esse conhecimento que é desenvolvido na agronomia, no curso de agronomia. Doutora Evelise, professor mestre André Luiz, doutorando, né? Em poucas palavras, o que vocês podiam deixar aqui para os nossos telespectadores sobre a profissão de vocês? A agronomia é apaixonante, né? Só participando, né, desse dia a dia, que é o dia a dia do profissional da terra, para perceber o quanto essa profissão é uma profissão gratificante e apaixonante. Eu recomendo. Evelise, você poderia deixar para a gente o seu e-mail, professor André, porque se tiver algum telespectador que queira entrar em contato, fazer alguma pergunta, saber mais, você poderia deixar o seu e-mail? Claro, o meu e-mail é agronomia@fibbauru.br. Né, podem entrar em contato, se você tiver uma dúvida a respeito de qualquer questão referente à agronomia, pode entrar em contato que a gente responde.
Eu agradeço imensamente a presença de vocês. Acho que contribuíram muito para o esclarecimento do que é agronomia e a presença na vida das pessoas. O programa de hoje fica por aqui. Entre em contato, mande suas dúvidas, sugestões para o e-mail reginamomesso@uol.com.br e até a próxima. A Associação Filhos de Bauru conta com o apoio de Senel, Secretaria de Esportes de Bauru, Casa Company, 1,99, Batista e 1º de agosto, Bauru Gelo bifiltrado, LFG Cursos para Concursos, Reg Mix, Concreto e Argamassa, Factory Sound, a loja do seu carro, Pugliese Serviços de Call Center, Moino Materiais Elétricos para seu negócio, Purifique, o melhor da água, B4 Soluções Seguras, Guaraná Clube Academia, 94 FM, blocos e blocos, pisos e blocos de concreto, Pastelaria Paladar em Agudos, RM Telecom, Planos Empresariais Vivo, Livraria Sepsoto, todos os livros universitários pelos melhores preços, Pigmento Digital, Impressão Digital e 96 FM.